Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e vamos dar início ao resumo do game Call of Duty World at War. Peço que, por favor, vocês acompanhem este resumo comigo. Lembrando a todos que isto é um resumo e não uma análise. Ouçamos atentamente então o resumo. Call of Duty World at War é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Treyarch e publicado pela Activision. Foi lançado para Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii e Xbox 360. É o quinto título principal da franquia Call of Duty, retornando à temática da Segunda Guerra Mundial que marcou os primeiros jogos da série. Foi lançado na América do Norte em 11 de novembro de 2008 e na Europa em 14 de novembro. Uma versão para Windows Mobile foi lançada pela Glu Mobile e versões com enredos alternativos disponibilizadas para Nintendo DS e PlayStation 2. O jogo é baseado em uma versão melhorada do motor de Call of Duty 4, desenvolvido pela Treyarch, com melhorias no áudio e nos efeitos visuais. O pano de fundo e o enredo, considerado o primeiro da linha do tempo Black Ops, foca-se nas frentes do Pacífico e Oriente. O pano de fundo e o enredo, considerado o primeiro da linha do tempo Black Ops, foca-se nas frentes do Pacífico e Oriental da Segunda Guerra Mundial, envolvendo os Estados Unidos, Império do Japão, União Soviética e a Alemanha nazista. Também foi o primeiro jogo da série a introduzir o modo Zombies. A campanha é narrada a partir da perspectiva do fuzileiro naval Sam Miller, do oficial da Marinha Luke e do soldado do Exército Vermelho Dmitry Petrenko. O componente multiplayer apresenta vários modos e um sistema de níveis que permite ao jogador destravar armas adicionais e premiações enquanto avança. O jogo apresenta também o conteúdo digital chamado Map Packs, que pode ser adquirido online. Uma novidade na série foi a inclusão do modo cooperativo, que suporta até 2 jogadores localmente e 4 online. O jogo foi o mais vendido de novembro de 2008 nos Estados Unidos, alcançando a marca de 1.410.000 cópias. No Reino Unido, vendeu o dobro de cópias de Call of Duty 4 em sua primeira semana de lançamento, tornando-se o terceiro jogo eletrônico mais vendido em termos de tempo. Recebeu diversas críticas positivas, celebrando seu retrato do lado sombrio e cruel da guerra. Jogabilidade. Perspectiva geral. World at War apresenta uma temática mais adulta em comparação a seus predecessores, com uma abordagem mais crua e realista da guerra, incluindo incinerações por fogo, mutilações e desmembramentos. O jogo é também mais aberto, pois existem diversas maneiras de se completar um objetivo. A jogabilidade de World at War apresenta diversas semelhanças com os lançamentos anteriores da série. Os jogadores atuam em conjunto com equipes de soldados controlados por inteligência artificial. Eles auxiliam nas missões providenciando fogo de cobertura, abatendo inimigos e vasculhando cômodos à procura de presença inimiga. O retorno do jogo aos conflitos da Segunda Guerra reintroduz armas e tecnologias
mostradas em outras edições da franquia Call of Duty, incluindo a submetralhadora Thompson, o rifle Mosin Nagant, o rifle semiautomático M1 Garand e o lança-foguetes antitanque Panzerschreck. O lança-chamas é uma arma incluída pela primeira vez na série. A abordagem do jogo à frente do Pacífico introduz, pela primeira vez na série, armas de origem japonesa, como o rifle Arizaka e a metralhadora Type 100. O jogador ganha acesso a elas com o avançar do jogo, mas, além das granadas de mão, pode carregar apenas 2 armamentos. Armas de inimigos abatidos podem ser usadas em substituição àquelas no arsenal do jogador. É possível também encontrar armas com itens adicionais, como rifles equipados com lança-granadas, miras telescópicas ou baionetas. A campanha single player inclui 13 cartas da morte ocultas, uma em cada fase. E ao recolher todas, trapaças no módulo cooperativo são destravadas, tais como redução na resistência do inimigo e o modo Paintball. Sinopse: personagens. Durante a campanha para um jogador, o jogador controla 3 personagens de uma perspectiva de primeira pessoa. O jogador primeiro assume o papel do soldado Praça C. Miller, dos Marine Raiders. Mais tarde, da primeira divisão de fuzileiros navais dos Estados Unidos na campanha do Pacífico. Personagens de apoio incluem o Corporal Sargento Roebuck, dublado por Kiefer Sutherland, e seus homens dos Marine Raiders durante o ataque à ilha de Makin. Outros notáveis personagens não jogáveis da unidade de Miller incluem o Sargento Tom Sullivan, dublado por Chris Frears, e o Soldado Polonsky, dublado por Aaron Stanford. Na campanha soviética, o jogador assume o papel do soldado Dmitry Petrenko, o segundo personagem jogável, que luta na frente oriental com o sargento Viktor Reznov, dublado por Gary Oldman. Mais tarde, eles são acompanhados por um terceiro personagem, o soldado Chernov, subordinado de Reznov, que atua como uma voz da razão durante toda a campanha soviética e regularmente expressa choque e desaprovação com os massacres que testemunha durante a guerra. Eles são soldados do terceiro exército de choque do Exército Vermelho da União Soviética, sob o comando do comissário Markov. O terceiro personagem jogável na campanha é o oficial Pat Luke, da Marinha dos Estados Unidos. Um operador de armas de um PBY Catalina, nos estágios finais da Guerra do Pacífico. O jogador assume o papel de Luke somente na missão Black Cat, durante a campanha solo. Enredo. A história começa no Pacífico Sul, no atol Makin, em 17 de agosto de 1942. O fuzileiro americano C. Miller, que fazia parte de um grupo de reconhecimento dos Marine Raiders, está desaparecido em ação e foi capturado por soldados japoneses. Ele observa a tortura e a execução cruel de sua equipe e está prestes a ser executado, quando finalmente é resgatado por um esquadrão de fuzileiros liderados pelo Corporal Roebuck e pelo Sargento Tom Sullivan. O ataque à ilha de Makin é retratado no processo. Os fuzileiros remanescentes do esquadrão de resgate
enfrentam os japoneses, destruindo bases e instalações pela ilha. Miller e Roebuck são encarregados de plantar explosivos em um bunker de munição. Durante a corrida para os botes, Miller é ferido e quase morto por um soldado japonês, enquanto recuava para fora da ilha, mas é salvo pelo sargento Sullivan. Os fuzileiros conseguem destruir o bunker de munição e Miller é evacuado com sucesso juntamente com sua equipe. 2 anos mais tarde, em 15 de setembro de 1944, Miller e sua equipe, junto com a primeira divisão de fuzileiros, participam da Batalha de Peleliu, desembarcando na ilha ocupada pelos japoneses. Dentre os fuzileiros novatos está Polonsky. Após desembarcar na Praia Branca, apenas ao sul da fortificação japonesa, conhecida como O Ponto, e avançar através das linhas defensivas, Miller destrói 2 tanques japoneses, Type 97 Chai-Ha, utilizando suporte de foguetes da frota americana estacionada na costa, permitindo que os tanques e blindados americanos avancem pela ilha. O sargento Sullivan é fatalmente ferido por um oficial japonês. Roebuck é promovido a sargento e líder do esquadrão de Miller. Ele e sua equipe se reúnem com outros fuzileiros e fazem seu caminho através dos pântanos de Peleliu para lançar um assalto ao campo de pouso crucial da ilha. Os fuzileiros cruzam a pista de pouso sob fogo de artilharia vindo das fortificações japonesas. O objetivo é desativar armas antiaéreas que estavam causando baixas dentre os caças americanos Corsair. Durante o assalto, Miller usa um lança-chamas para incinerar um bunker japonês e uma bazuca para destruir os tanques Chi-A posicionados na pista de pouso. Os fuzileiros finalmente tomam o campo de pouso após um contra-ataque japonês. Após isso, a narrativa do jogo retorna 2 anos antes, na frente oriental da Europa, durante a sangrenta Batalha de Stalingrado. Em 17 de setembro de 1942, o soldado Dmitry Petrenko recupera a consciência em uma fonte manchada de sangue e cheia de corpos de soldados do Exército Vermelho. As tropas alemãs executam seus companheiros feridos na fonte. Quando os soldados alemães saem do local, Dmitry percebe o movimento do sargento Viktor Reznov em meio aos corpos. Reznov é um atirador soviético que sobreviveu, mas está ferido. Reznov pede a ajuda de Dmitry e diz que a sua missão é matar o general nazista Heinrich Ansel, descrito por Reznov como arquiteto da miséria em Stalingrado. Depois de matar alguns soldados alemães nas redondezas e um duelo com um atirador inimigo, Dmitry segue Reznov através das ruínas da cidade e encontra o restante de sua unidade que está prestes a atacar o posto de comunicação do general. Durante o assalto, Dmitry fornece apoio com Reznov e ajuda o restante dos soldados do Exército Vermelho a recapturar o posto e consegue matar o general Ansel enquanto ele foge da investida soviética. Após serem descobertos pelos alemães, Dmitry e Reznov escapam. A próxima missão na frente oriental ocorre 2 anos depois, em 1945, durante a marcha do Exército Vermelho para Berlim, capital do Reich. Durante a Batalha de Seylau,
Dmitri foi capturado por soldados alemães em uma casa abandonada. Ele é espancado pelos soldados, mas é salvo quando o Exército Vermelho ataca a casa. Ele é reunido com Reznov, que lhe apresenta um novo soldado chamado Chernov. As tropas soviéticas avançam através das linhas alemãs até chegarem a um acampamento alemão. Os soldados soviéticos atacam o acampamento com tanques e esmagam a resistência alemã, que bate em retirada. O sargento Reznov encerra com um discurso aos seus companheiros. De volta à perspectiva americana na Batalha de Peleliu, em 1944, após tomarem o campo de pouso, os fuzileiros americanos continuam a avançar pelo terreno da ilha, usando lança-chamas para incinerar esconderijos e cavernas usadas pelos japoneses. Miller e sua unidade assaltam alguns poços de morteiros para que os tanques americanos prossigam para o interior da ilha. Eles então recebem a missão para tomar a localização da ilha conhecida como O Ponto, The Point, uma pequena península natural de corais na Praia Branca, que os japoneses utilizaram a seu favor. Essa localização estava cheia de artilharia e era um reduto dos japoneses responsáveis pela destruição de muitos barcos, LVTs da frota americana, que desembarcavam nas praias. Miller, Roebuck e sua equipe de fuzileiros tomam o ponto, com o apoio de um M4 Sherman equipado com lança-chamas. De volta à frente oriental, durante a ofensiva soviética, Dmitri e Reznov estão em tanques T-34, quebrando as últimas linhas alemãs antes da capital germânica. As tropas soviéticas da União de Dmitri embarcam em um trem para Berlim. Quando chegam nos arredores da cidade, eles se envolvem com soldados alemães nos subúrbios de Berlim, em Pankow, diante de um maciço ataque soviético de foguetes Katyusha, bombardeando a cidade. É iniciada a Batalha de Berlim, a última grande batalha da guerra travada na Europa. Os soldados soviéticos avançam pelas ruas com o apoio de tanques e artilharia, eventualmente atingindo a entrada para a estação Berlim-U-Bahn, onde 3 soldados alemães estão tentando se render. Reznov não está disposto a negar os seus homens a sua vingança e dá a Dmitri a fria escolha de fuzilá-los ou queimá-los vivos com coquetéis Molotov. Eles entram no U-Bahn e começam a lutar contra soldados alemães em torno das plataformas, até que uma onda de água enche o túnel e Dmitri, incapaz de evitar a onda que se aproxima, quase se afoga. De volta à guerra no Pacífico, após a vitória americana na Batalha de Peleliu, a Batalha de Okinawa ocorre nas ilhas Ryukyu. Em 3 de abril de 1945, um oficial chamado Pat Luke, em um PBY Catalina, participa de um ataque a 3 navios mercantes japoneses perto de Okinawa, em seu caminho de volta à base. Outro PBY Catalina, codinome Hammerhead, é destruído pelos japoneses, deixando Luke e sua tripulação sozinhos. A frota dos Estados Unidos é assaltada, replicando a Operação Tango. A PBY de Luke, a única PBY perto o suficiente para ajudar, trabalha
para resgatar marinheiros americanos que foram jogados nas águas do Pacífico devido aos ataques. Trabalha para resgatar marinheiros americanos que foram jogados nas águas do Pacífico devido aos ataques kamikaze dos japoneses. Com a PBY quase completamente destruída, mais aviões dos Estados Unidos chegam e expulsam os aviões japoneses. Na missão seguinte, o esquadrão de Miller e vários fuzileiros fazem um ataque terrestre em Okinawa, limpando fortificações japonesas em Wana Ridge, para permitir que tanques americanos façam progresso. Com a batalha de Okinawa quase no fim, ocorre a ofensiva americana ao castelo de Shuri, em meio a morteiros e cargas Banzai. Uma vez dentro do castelo, os fuzileiros americanos encontram soldados japoneses supostamente se rendendo. Quando o sargento Roebuck e Polonsky vão revistá-los, eles revelam granadas escondidas sob suas roupas, emboscando tanto Roebuck quanto Polonsky. O jogador C. Miller é então apresentado com a opção de salvar Roebuck ou Polonsky. Independente do resultado da escolha, um dos dois personagens emboscados irá ser morto pela granada japonesa e o outro irá sobreviver. A missão irá prosseguir. Outros fuzileiros remanescentes chegam para reforçar a posição e empurrar os soldados japoneses remanescentes em uma batalha no centro do castelo. Após algum tempo defendendo sua posição, Miller chama o suporte aéreo através do rádio contra duas construções do castelo que abrigavam metralhadoras japonesas. Logo após os bombardeios aéreos, os americanos finalmente tomam o castelo de Shuri, esmagando um dos últimos bastiões da resistência japonesa na Guerra do Pacífico. De volta à batalha de Berlim em 30 de abril, durante as cutscenes do início da missão, é mostrado brevemente o anúncio da morte de Adolf Hitler, o cerco das tropas soviéticas em Berlim e a decadência das tropas alemãs diante da inevitável queda do Terceiro Reich. No início da missão, Reznov arrasta Dmitri, que está atordoado, para fora do U-Bahn para se reagrupar com a infantaria soviética em uma rua nas proximidades do Palácio do Reichstag, que está quase em ruínas. O comissário soviético, voz de Dmitri Dyachenko, emite as ordens em cima de um tanque alemão destruído, enquanto a artilharia soviética na rua dispara incessantemente para o prédio do Reichstag. O Exército Vermelho, em seguida, avança para o palácio, enfrentando uma resistência desesperada dos alemães. Durante o assalto na entrada do Reichstag, Chernov é gravemente queimado por um soldado alemão com lança-chamas e está implícito a morrer. Reznov obtém o seu diário. Os soldados soviéticos restantes entram no Reichstag, lutando em cada compartimento do palácio contra os defensores alemães, com o objetivo de chegar ao último piso. Depois de um confronto final no piso superior para alcançar a bandeira nazista no topo do palácio, Dmitri é baleado por um soldado alemão ferido. Reznov mata o soldado inimigo com um facão. Embora esteja baleado e ferido, Dmitri consegue hastear a bandeira soviética no topo do Reichstag, seguido por gritos de vitória dos soldados do Exército Vermelho.
a bandeira da União Soviética no topo do Reichstag sinalizou o fim da Batalha de Berlim e da guerra na Europa. Perto dos créditos finais, uma fala do presidente Harry Truman, imagens reais do bombardeiro B-29 Enola Gay e o bombardeio nuclear contra Hiroshima, seguido por um discurso do general Douglas MacArthur durante a rendição do Japão, são vistos e ouvidos na última cutscene do jogo. Antes dos créditos, é mostrado uma nota da Treyarch com os dizeres: 16 million lives were lost as a result of World War II. It was the most destructive and deadly conflict in human history. 60 milhões de vidas foram perdidas como resultado da Segunda Guerra Mundial. Foi o conflito mais destrutivo e mortal da história humana. Resumo: como todo jogo da franquia Call of Duty, este jogo não deixa de ser um jogo fenomenal. O gráfico é muito bom para a época, visto que foi jogado no Xbox 360. A jogabilidade ela é ótima, os conflitos é muito bom. Fora uma outra coisa que tende a discutir, mas os combates são muito da hora. A história do jogo em si, trazendo dois pontos de vista, o soviético e os americanos, ou os aliados, a história muito boa mesmo. E o confronto dos soviéticos com os alemães é da hora. Mas o confronto dos americanos contra os japoneses, estes é épico, é muito ótimo, muito bom. Pena que o jogo tem a perspectiva em primeira pessoa. Eu preferiria que este jogo ele tivesse uma perspectiva de terceira. Ou pudesse escolher e cada um jogasse conforme quisesse. Mas essa é a minha opinião. Eu prefiro jogos em terceira pessoa. E realmente, este game, Call of Duty World at War, ele é um game que realmente precisa ficar na sua coleção. É um jogo excelente e eu recomendo. Aqui quem fala é Harrison. Valeu, falou e fui. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas.